Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí, na medida do possível. Nós estamos aqui hoje para falar a convite do CCSP, dentro da programação do dia seguinte, que pensa todas as questões do pós-abolição no Brasil. Estamos aqui para falar nessa roda de conversa sobre moda afro-brasileira, um legado não reivindicado. A gente colocou um ponto de interrogação aí no final, justamente para gerar muitas questões e perguntas, pensando heranças negras africanas no Brasil e como tudo isso se relaciona não só com o período de pós-abolição, escravidão e também memória. Eu me chamo Ranaira Negreiros, sou professora e pesquisadora de moda, e aqui junto comigo eu tenho duas ilustríssimas convidadas, um pouquinho mais distante, Cíntia Mariá, que é Oi, estilista, gente. professora, pesquisadora, várias outras coisas maravilhosas, e também Vanessiano, Oi. pesquisadora de têxteis africanos no Brasil, professora, tradutora, muitas outras coisas, criadora também de moda. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Para esse papo, a gente já começa aí com essas perspectivas todas, conversando um pouco com a Van, que é pesquisadora, dedicada a pensar os têxteis africanos em suas Sim, multiplicidades infinitas. total. E Van vai conversar um pouquinho sobre o que seria esse dia seguinte pensando moda e beleza, Vanessa. Bom, gente, olá. Eu sou a Vanessa Iano, como a Hannah disse. Trabalhamos as três juntas no núcleo que a gente pensa um recorte étnico-racial voltado para a moda. Eu tô nessa pesquisa de forma autodirecionada há exatamente 12 anos, então desde 2012 eu venho fazendo esse trabalho, onde eu conheci a Hannah, conheci a Cíntia nessa jornada. E aí, numa trajetória pessoal, acabei me direcionando para pensar os têxteis africanos com recorte no Brasil. Porém, dentro dessa jornada, eu compreendi que é um mundo, é um universo à parte. E para isso, a gente precisa retomar a história, pensar a África como um centro. Uma vez que dentro das histórias que a gente não fala como a África detentora do desenvolvimento humano no mundo, né? Existem milhares de pesquisas no qual já foram identificadas que os primeiros seres humanos, eles nascem do berço africano. Então, como pensar que se a moda é modos, se a moda é o ato de se vestir e se as pessoas se vestem para se proteger de um determinado clima, e pensando que a África é o berço da humanidade, por que que a moda ela tem um pensamento eurocêntrico e não africano? Como que a gente parte de uma premissa de pensar que as pessoas têm necessidade de se vestir e a gente tem esse polo da Europa como esse centro de que tudo faz e tudo acontece. Então, retomando a história, eu pude perceber que esse desenvolvimento humano ele foi se dando da África em rotas, em outras relações, e que essas relações elas são relações importantes, relações humanas, não relações baseadas em dominação. E que o fato dos povos originários no Brasil, assim como os povos africanos, não era uma relação de domínio, e sim uma relação de interesse comercial, como havia antes. E muitos pesquisadores vão falar sobre essas relações. Um proeminente disto é o Sheikh Anta Diop, o Diop, né? E ele vai falar muito sobre a questão e a relação dos berços, né? Os berços meridionais e como isso vai se dar no mundo. A partir daí, como traçar uma rota baseada numa história, porque até então a gente pensa a moda só no ato de vestir, a moda como algo fútil, a moda apenas para a comercialização, não a moda como algo que está vinculada à vida, à sociedade, à ciência, ao desenvolvimento humano. Partindo dessa premissa, eu pude voltar e remontar essa história através do linho e do algodão, então racializando e dizendo a gente tem um desenvolvimento têxtil no continente africano e que foi perdido por conta de um racismo geográfico, onde a gente não entende que o Egito faz parte do continente africano, o Marrocos faz parte do continente africano, Perfeito. e que então
as pessoas vão entender esses dois locais como fora do continente africano e não pertencente a um conjunto de 54 países. Então, quando a gente fala sobre o linho, quando a gente fala sobre o desenvolvimento do algodão, que o linho foi há 5.000 anos antes da Era Comum, e que se há 5.000 anos antes da Era Comum a gente tinha uma história de vida dentro do Egito, e que a gente vai falar sobre a era faraônica, o linho, a gente vai falar sobre a escrita, sobre os Medonéteres, a gente vai falar sobre o sistema todo iconográfico de escrita e desenvolvimento têxteis, que os primeiros teares foram localizados em sítios geográficos africanos. Aí a pergunta que fica, o tecido, ele é africano ou ele é eurocêntrico? Essa é a pergunta que a gente deixa. E aí a gente vai começar a traçar a nossa rota daí. Que incrível. É muito, enfim, interessante a gente pensar. Nós três tivemos, em algum momento da nossa história, uma formação em moda, né? E é muito interessante quando a gente olha para essa formação, para os currículos de moda, enfim, e a gente percebe que nas aulas de história da arte, história da moda, história da indumentária, enfim, a gente não tem esse conhecimento, né, dessas outras histórias, né? Então é por isso que é tão importante a gente voltar, a gente entender e resgatar também esses pensadores pretos, africanos, enfim, que já estão aí pensando isso há muito tempo, né? Para a gente conseguir descolonizar esse conhecimento, a forma como a gente pensa também, e a partir daí contar essas novas histórias, né? Eu acho que só a partir disso a gente consegue desenvolver um conhecimento que de fato dê conta, né, de abarcar essas histórias e todas Sim, essas referências, né? sim. Esse fato de pensar que, Vanessa, você está me dizendo que existiam todas como a gente fala, essas rotas marítimas, né? E como que isso foi datado? Por exemplo, a gente tem no Reino do Mali, a gente vai falar sobre Abubakar II. E ele vai falar sobre essas rotas e ele vai descobrir essas rotas marítimas, ele vai chegar nesse território que hoje a gente entende como o Brasil, muito antes de Cristóvão Colombo. Um grande pesquisador, que é Ney Lopes, ele vai dizer que, na enciclopédia da diáspora, ele vai dizer que quando Cristóvão Colombo chega aqui, os nativos daqui, né, os povos originários daqui, os indígenas, quando ele tem contato, entregam para ele uma relação de tecido, que eram tecidos de povos africanos que já estiveram por aqui. Isso está documentado. Então, de que já tinham essas relações comerciais, eles chegaram aqui no Brasil, porém não era um interesse de domínio sobre esses povos. Por isso que é sempre muito importante a gente fazer essa relação de como isso vai se dando ao longo da história, porque a gente tem uma história de dominação muito grande e o ponto de vista é sempre entender guerras e sempre entender essas relações através de uma violência excessiva. Não que não existisse, isso é um fato que a gente precisa sempre linkar, porém que está além do que a gente estuda. E aí, pensando o Brasil e aí remontando toda essa história e voltando para entender como isso se dá, inclusive sobre redescobrimento do Brasil, sobre dominação colonial aqui, quando a gente chega aqui e que a gente tem, então, né, os africanos em estado de escravizados, eu não vou usar o termo escravizados, porque isso a gente coloca as pessoas pretas nessa condição permanente, né? Sempre que a gente refala os escravos. Então, a gente retira a humanidade dessas pessoas, a gente retira a etnia dessas pessoas. Então, são as pessoas africanas que estavam aqui em situação de escravizadas. Uma situação que lhes era imposta. Exato, foi uma condição dada, obrigada, né? Então, isso é muito importante. Porque se a gente continuar falando os escravos, os escravizados, a gente vai continuar reforçando todo o pensamento escravagista. Isso é muito importante. Revoltando, quando a gente tem... Para cá tem dois nuances. Existe o nuance da gente aprender na história e parece que todo mundo chegou aqui pelado. Contudo, a nudez nunca foi um problema. É uma outra relação com o corpo, É uma outra relação com o corpo, e isso é importante a gente sempre lembrar que os africanos e os povos originários têm uma outra relação com o corpo, de cuidado com o corpo também,
porque quando a gente fala de moda, a gente está falando sobre pertencer a um corpo, né? Quando remontando e quando eles chegam aqui, eles já vinham, então entenda que eles já vinham com tecidos, porque eles precisam ter as partes cobertas. E a pergunta é, eu tô no continente, tô numa situação de ser escravo, né? Eu vou sair com o quê? Né? Então, eles saíam com esses tecidos, que são os tecidos tradicionais, cada um da sua etnia naquele momento, entendendo que era muito tempo dentro desses navios e todas as condições que eram dadas, e trocas também. E então, quando chegam aqui, já não tem mais tanto a questão relacionada ao tecido. Uhum. Mas o conhecimento, a expertise permanece. Se mantém. Isso é importante, porque você tem todo um processo de você tirar a pessoa do lugar dela natural, colocar ela numa outra condição, e sem esquecer que ela tem um conhecimento, que ela tem uma Memória. capacidade intelectual para desenvolver, porque ela tem o saber, né? E aí parte a entender o que é o colonialismo, porque a gente fala muito sobre colonização, 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 mas o que é de fato a colonialidade, né? Porque por mais que estejamos aqui, os aspectos da colonialidade vai se manter, porque a gente ainda pensa como colônia, né? Então isso é muito importante. E isso foi um fato crucial para a gente entender como que essas pessoas elas se refazem no Brasil. O Brasil, ele foi, durante algum tempo, um exportador de algodão. Então, como você pensa que eu tenho pessoas em situações de escravizadas em lavouras de algodão, produzindo têxteis, né? Desde quando ele é apenas a matéria-prima. Então, o processo colonial, ele já tinha entendido, tá? Entendido que eu sei exatamente de onde eu quero tirar essas pessoas do continente africano para poder trazer para cá, porque eu preciso desse desenvolvimento e para onde eu vou direcionar essas pessoas. Essas pessoas, elas eram direcionadas para as regiões que elas iam executar este ofício. Então, existem dois contrapontos. Ponto um, que as pessoas não contam na história. Parece que foi muito fácil escravizar as pessoas. Só que não. Existiram aproximadamente 600 anos de resistência africana antes de fato acontecer esse processo de colonialidade, de escravidão, dessa condição. Perfeito. Ponto 2. O processo missionário foi muito importante também para contribuir para esses fatos. Tá? Então, quando a gente entende, quando a gente vê essas pessoas aqui no Brasil, num primeiro momento, a gente vai ter essas pessoas nessa situação. E elas passam, então, a produzir cada um seu ofício, mantém-se esses ofícios até um determinado momento, porque aí a gente começa a falar sobre a divisão de trabalho. Como se dá essa divisão de trabalho? Onde entra o trabalho entre os homens e as mulheres? Pensando em condições de escravizados e no desenvolvimento têxtil, levando para um aspecto da roça, que era os sítios, né, do algodão, como o Pará e o Maranhão, você vai ter uma relação que ela é igualitária e a gente vai ter isso documentado. Você vai ter homens fazendo o processo de fiação, assim como você vai ter as mulheres no processo de fiação do próprio algodão. Mas majoritariamente mulheres. Você vai ter mulheres na lavoura e você também vai ter homens na lavoura, assim como plantando e colhendo também. E fazendo principalmente a questão do comércio. Isso a gente está falando de século... A gente ainda está falando em meados do século XVIII. A gente está falando de século XVIII, que é importante lembrar. Dentro do século XVIII, a gente vai ter esse desenvolvimento teste voltado para essas pessoas em condições de escravizadas, tá? Então, o que a gente tem hoje sobre... que foi mantido dentro do Candomblé, que isso é muito falado, a gente vai ter esse vestuário que era os primeiros vestuários que eram concedidos aos senhores. Os senhores davam aos escravizados para as mulheres, né? Uma saia
Uhum. um camisul, uma bata e um chale. E os homens tinham os calçolus e as camisas, que eram da produção do algodão que eles mesmos fabricavam. Tá? Então, todo esse processo, têxtil, era feito por eles e voltava para eles. Os senhores não tinham essa relação com essa roupa. Então já tem digamos assim, um mercado, entre muitas aspas, direcionado para essas pessoas em condições de escravizadas. Sem total aspas, sim, verdadeiramente existia essas rotas e esses comércios voltados para essas pessoas africanas aqui no Brasil. Uhum. Né? Então aí a gente vai pegar, por exemplo, referências quando a gente olha que no século XVIII tinham grandes retratistas, né? Então a gente ainda não tem muito o aspecto da fotografia, ela só vai vir no século XIX, mas no século XVIII, por exemplo, a gente vai ter muitos retratistas, inclusive o Debré, que vai retratar. E através desses retratos, foi onde eu me choquei com algumas questões. Se o tecido africano, os tradicionais africanos, né? Porque aí a gente entra na polêmica se os tecidos industriais são ou não são africanos, isso é um papo mais pra frente. É dar pano para manga. Literalmente pano pra manga, se a gente for pensar isso. Mas se os tecidos africanos, eles eram confeccionados no continente e existiram resquícios deles aqui, como é que a gente, dentro da história, não conseguia traçar eles? Uhum. E aí eu me choquei com o Debré. E aí eu fui olhar atenciosamente o que é que esses retratistas, não só Debré, como outros, retratavam esses têxteis. E aí eu comecei a entender o que tinha resquício de o que a gente entende de alacá, mas só no século XIX, ele já existia no século XVIII. Eles são entendidos como os tecidos originalmente do povo Fon, né, que hoje é uma etnia que se dá no Benin, porém na Nigéria também, Uhum. e em alguns aspectos vieram para cá. É um povo muito importante para o desenvolvimento do Brasil, porque quando a gente fala sobre o reino de Dahomey, que hoje é o atual Benin, as pessoas não conseguem fazer essa relação, mas são muito importantes. Então, quando fala-se de Maranhão, quando fala das mulheres Mina, a gente está falando dessa etnia que é muito importante para o Brasil. Comecei a achar outros tecidos correlacionados aos Yorubas, nesse primeiro pedaço do século, né? Uhum. Entendendo. E aí comecei a entender outros processos. Um processo que é marcado pelo mundo de princípio africano é o índigo, que é o tecido azul. Então, a permanência e resistência desses tecidos, majoritariamente azul, cobrindo o corpo dessas mulheres, com profundidade ou sem tanta profundidade. E aí a gente vai falar sobre 3 nuances. A produção desses tecidos no Brasil, o tingimento desses tecidos no Brasil e a costura desses tecidos no Brasil. Que incrível. Então, como que a gente tem uma indústria da moda naquele momento feito por pessoas africanas e como isso é mantido. E aí, como isso vai se dar a partir do século XIX, né? Aí, dentro das fotografias, a gente vai conseguir ver, né, que já era documentado esses tecidos. Inclusive, a imagem que você gosta muito, que deve estar por aí. Ah, ela sempre aparece, essa aparece. mulher. Pois é. A gente consegue visualizar, então, no aspecto desses tecidos africanos já no Brasil. Incrível, Van. E acho que já dá para a gente costurar um pouco até com a experiência e as falas da Si, nesse lugar da gente pensar esse mercado de moda, né, para essas pessoas africanas e negras aqui no Brasil. A gente também tem um outro aspecto, e acho que a Cintia vai poder, né, entrar nisso melhor, que é pensar os ofícios, né? Pensar essa relação tanto dos saberes manuais e dessas técnicas todas, tanto do tear, e aí depois a gente pode entrar nas joias, enfim, na própria costura, né? E pensar como essa moda no Brasil ela é feita, é costurada por mãos pretas, né? Pensando Sim. as pessoas nessa condição de pessoas escravizadas, mas que já vinham aí com Sim.
toda essa expertise, esse conhecimento, e como é que se dá isso no Brasil. Si, queria um pouquinho que você então né? trouxesse essa visão para gente. Toda essa construção que a Vanessa nos trouxe, né? Elas levam a questão do trabalho, né? Como é que era realizado esse trabalho aqui, né? Porque a gente tem vários relatos, até tem uma carta de um viajante inglês, e ele se espantou quando ele chegou no Brasil, e ele falou assim: as pessoas brancas daqui, elas se negam a trabalhar, elas se negam a pegar um copo d'água, né? Então ele fala justamente sobre essa condição, né, de só as pessoas pretas que lideravam a labuta, o trabalho, né, de modo geral no Brasil. E entre eles estão esses ofícios, né, que são os ofícios mecânicos. E toda essa questão de ofícios mecânicos, eles foram negados no decorrer dos séculos, porque eram trabalhos de pessoas pretas. Então, eram pessoas, tanto pessoas africanas, quanto pessoas indígenas. Só eles faziam esses ofícios. Só eles tinham essas condições de habilidades manuais que eram menosprezadas pela branquitude, né? Então, a branquitude, elas não queriam saber de trabalhar com essas coisas, porque elas se sentiam, era como se isso para elas fosse uma desonra à sua cor. Então, eles não se habilitavam ao trabalho. E quando a gente tem, até a Vanessa citou o Debré, e tem uma imagem do Debré que ele está numa sapataria, tem um homem branco no meio de uma sapataria, né, e as pessoas falam em relação dos mestres de ofício. E aí, quando esse homem branco se torna o mestre de ofício, né, e aí entra a questão das irmandades, né, onde eles tinham toda uma ligação e tinha um julgamento para entrar. Não é porque tinha um homem branco como mestre de ofício que era fácil para ele. Tanto para ele quanto para os mulatos, como eles diziam na época, né, os mestiços, essa condição de mestre, ela tinha que ter uma aprovação muito mais rigorosa, porque as irmandades, as confrarias eram criadas por africanos, para eles se reunirem para ali discutir sobre o seu ofício, falar sobre materiais, falar sobre técnicas, ferramentas, né? Entrar com pedidos judiciais, né? E que eles também entravam ali nessa reunião que eles tinham essa concentração para pressionar, né? Então, a partir daí começam as pressões em cima do governo, né? Da liderança da época, né? Então eles vinham com todas essas pressões em cima a partir dessas confrarias e essas irmandades. E aí a gente tem isso que vai levando adiante, chega na questão da abolição, porque essas pressões já vinham antes, né? Então quando as pessoas nos trazem só a Princesa Isabel, eles apagaram toda uma história de luta, né? Que teve antes. E veio através também desses ofícios, através das negras crioulas, que foram mulheres importantes, mulheres pretas, né, que lidavam com a questão de formação de redes sociais. Então, elas tinham a ligação tanto com as pessoas africanas, que estavam também tanto na condição de escravizados, quanto na questão de estarem nos quilombos, e elas tinham essa ligação com essas pessoas, mais os senhores brancos, que eram suas principais redes de contato, né? Elas tinham mais contato com eles do que as mulheres brancas, né? Por conta delas serem mulheres de ganho, elas estarem liderando o negócio, né? Liderando a área mercantil, né? E é que as pessoas apagaram elas totalmente da história, né? Dessa questão tão importante que elas tiveram também para a economia do Brasil, não só para a moda, né? Elas foram muito importantes para a moda, como a Vanessa citou da imagem que a Hannah adora, A onde negra elas da Bahia se materializa em tudo.
né? É. E aí essas mulheres elas têm toda essa importância, né? E esse apagamento que elas tiveram dentro do cenário mundial. Eu acho que não só é importante lembrar que as joias dessas mulheres elas foram roubadas do Brasil, algumas foram levadas de volta, não, porque elas não saíram de lá, né? Elas foram confeccionadas aqui, elas foram enviadas para Portugal como joias da coroa, né? E eram Uau. joias que no período elas estavam aqui como joias que circulavam no mercado clandestino. E é interessante Eu, isso, se desculpa te cortar, mas primeiro que essas ó, mulheres elas tecem muitas redes, elas articulam, essas mulheres estão na rua, né? sim, Com esse lugar do ganho, né, que elas alcançam. Isso é uma coisa que também sim, acontece num contexto urbano, né? Então, é sim, importante a gente falar, essas mulheres estão na rua, elas estão negociando o tempo todo. E essas joias, né, chamadas de joias de crioula, que acho que a Cintia pode falar melhor, elas formavam riqueza mesmo, né? Então fazia parte do pecúlio, sim, né, da sim, riqueza dessas mulheres. Boa parte estava depositado nessas joias. E também é importante dizer que essas joias, elas eram joias de preta mesmo, né? As mulheres brancas não usavam, né? Então era uma estética sim, de mulheres negras que inclusive permanece, né, Si? sim. E tem uma coisa, né, que as pessoas sempre trazem uma coisa romântica, né? Aquele famoso mito da democracia racial, Hum, que essas negras elas estavam vestindo as joias dos seus senhores. Mas se a Uhum. gente analisar todas as imagens referentes a essas joias, elas são completamente diferentes do que as joias da senhora. Então, como é que ela traz a joia de uma família que não faz uso dessa joia, né? Então, essa contradição que tem, as pessoas não analisam a diferença que tem entre as joias crioulas e as joias da coroa. As joias crioulas, elas têm toda a sua construção com a sua tradicionalidade africana, uhum, né? É o formato, é o tamanho, é a simbologia, tudo que ela traz é referente às suas tradições de matriz africana. Tem algumas coisas que foram incorporadas, como a gente tem a questão do catolicismo que foi incorporado, então elas acabam trazendo, às vezes, a flor do Divino Espírito Santo, mas isso não quer dizer que a confecção daquilo não tenha também uma característica africana, porque a gente tem que entender que os povos europeus, principalmente os portugueses, eles foram os primeiros a invadir a África. Sim. Antes uhum, deles trazerem os africanos para a América, eles já estavam colonizando aquela região, né? Aquele continente. E ali ele foi implantando também as suas características. Então, quando a gente fala na questão do catolicismo já existir na África, é por conta dessa invasão que já havia ocorrido. Né? E as uhum. pessoas fazem um total apagamento. É como se elas tivessem chego aqui uma caixinha vazia, mas elas vieram cheias de saberes, cheias de conhecimento, e tudo isso elas trouxeram para o seu dia a dia, elas colocaram nas ruas, implantaram isso na sociedade brasileira. Essa construção de fazeres, essas mulheres faziam ali, dentro do seu comércio, né, porque elas faziam essa transição comercial de mercadorias, né, tanto mercadorias que elas adquiriam nos quilombos, que era a questão da agricultura, a questão da plantação, né, dos alimentos, quanto a questão das trocas entre as mercadorias que vinham para os portos. Então, tinha mercadoria que chegava ali especialmente Gente para para ela. atender essas Sim. mulheres. Ela Perfeito. não passava por outro espaço de mercado, né? Era só para atender essas mulheres, Inclusive, tanto para a questão de comércio quanto para a questão de uso. inclusive, foram documentados têxteis africanos que chegaram nesses portos para, para vincular a essas mulheres.
A gente coloca muito Sim, aqui a questão do protagonismo dessas mulheres, porque eram mulheres que podiam articular, e a importância da mulher preta, né, da mulher africana nessa circulação. E aí fica a sim, pergunta, e o homem africano? Como se dá esse homem africano? Uhum. Né? Então, quando a gente fala sobre saberes, quando a Cintia fala sobre os ofícios, a gente faz pesquisa em conjunto, a gente entendeu que muitos dos ofícios, como os ourives, é um ofício masculino, sim. a Alfaiataria. alfaiataria. Sapateiro, A alfaiataria, em específico, eu vou falar não só da alfaiataria, porque para o recorte eurocêntrico a gente tem todo um processo para alfaiataria. Uhum. sim, Quando a gente pensa de forma africana, entendendo os modos de vida, da pluriversalidade que se é pensar o continente africano, isso é importante. sim. São povos distintos com aspectos Múltiplos, distintos. né? Exatos. Então não dá pra Sim, gente também fazer esse exercício colonialista de colocar todo mundo dentro de uma caixinha e falar, olha, a isso. África é É um dessa forma, país. é um país dessa forma. Não. Toda a África fazia isso, né? Não, Isso. não. Certo. Não, Isso é não fundamental, né? entendeu? Então isso não funciona. E aí pensando de que como é essa violência num princípio histórico? Porque se você olha para o continente africano, os homens costuram. A arte de Sim, tecer é masculina. A Uhum. arte de costurar é masculina. Ela não é ela ganha, tem uma parte feminina, porém ele é um ofício majoritariamente masculino. Então, como que sim, a gente e fazer um ponto hoje na modernidade? Como hoje, por exemplo, e aí recortando para o Sudeste, a gente encontra esses homens. Uhum. Então, quando você vai na comunidade, vou fazer mais um recorte geográfico porque é importante. Quando você olha para a comunidade senegalesa no Brasil, a pergunta que fica é: quem costura? Quem são as pessoas que produzem isso? São os homens. São os sim, homens. Então, sim, como isso foi retirado? E como o ofício de fazer, de criar, de desenvolver deste homem, ela é tirada. Por quê? O princípio que a gente tem hoje de olhar para os homens pretos é que eles são a força braçal. Uhum. Então, esse aspecto sim, também é um aspecto colonialista, né? Então, porque isso foi implementado. Enquanto as mulheres conseguiam articular, né? E aí, num outro processo, quando a gente vai falar de democracia racial, quando a gente vai falar do processo do colorismo no Brasil, onde as pessoas de pele, as mulheres de pele clara iam para outros lugares, e as mulheres de pele retinta também eram entendidas como força de trabalho, e uma força de sim, trabalho bruta, Total. não tirando a condição de escravos de ambos, isso é importante ressaltar, mas esse poder de articulação feminino. Uhum. Porque esse poder de articulação feminino, e aí a gente vai entrar nesse ponto, era um poder de articulação para um povo. Ele não era um poder de articulação só pensado em mulheres. Quando Toda a isso, comunidade era a ali. comunidade. Então, quando assim isso, era a fala, comunidade, como tudo. como um todo. Então, quando assim fala, olha, existiam os ourives eram esses homens, eles produziam, eles não assinavam, eles não deixavam a marca deles nessas joias. Essas mulheres tinham essas joias, elas usavam isso como um poder de dar liberdade para os seus iguais. E nesse poder de dar liberdade para os seus iguais, a gente não está fazendo um recorte de gênero. A gente está falando de homens, crianças, velhos e de todo um povo. Uhum. Entende? Então, porque a gente vai falando e vai articulando, parece que é muito um recorte de gênero, mas a gente está falando da construção de uma sociedade, né? E as relações comerciais que existiam, né? Acho muito importante a gente voltar e quando a gente fala dos povos originários do Brasil, entender o quanto eles foram importantes para os povos africanos aqui. Perfeito. Porque a importância dos povos originários e indígenas é extremamente importante porque eles tinham conhecimento geográfico. Os donos da terra, Os né? donos da terra. Eles Sim, sabiam, então assim, sim, eu acho até um pouco engraçado quando a gente fala assim, nós tínhamos quilombos, nós construímos quilombos, mas em que região estavam esses quilombos? Uhum. E como que foi articulado para que pudesse ser uma área segura, para que o colonizador não tivesse acesso? É claro que tinha todo um aparato africano, mas que os indígenas
eles foram importantes para ter essa relação de vocês podem ir para o lado do rio, vocês podem subir a montanha, vocês podem ir lá para dentro, porque eles não vão conseguir chegar, porque era uma troca entre povos, onde um podia... Entendam, é importante a gente entender que estavam ambos os povos em condições de dominação colonial. Sim. E por o isso. mais importante também é sempre entender que ambos os povos teve desenvolvimento bélico entre lanças e facas. E que o poder da pólvora é o que faz com que eles sejam dominados. Isso a virada, né? É a virada. Isso é Sim. muito importante, sabe por quê? Porque a gente vai voltar naquele pensamento colonialista de ai, os indígenas, ai, os africanos, como se eles não tivessem tecnologia. Perfeito. Lembro do Renatinho. Gente, o Renatinho Araújo é o nosso mestre, professor de nós três, assim, de... A gente é tudo monstrinho, tudo monstro do Renatinho. Ele criou vários monstrinhos, um pesquisador muito importante no Brasil para pensar arte africana, artes africanas no plural, trabalhou muito tempo no Museu Afro, e acho que foi a pessoa que, de fato, despertou esse olhar para a gente olhar, o nosso olhar, perceber, eu venho um pouco antes. Eu falo, o Renatinho, ele me deu o olhar crucial para pensar o parâmetro estético. Mas antes dele eu já tinha passado por um grande professor, que é o Dr. Henrique Cunha Júnior, tá? Então, ele é muito importante, não é tão mencionado. Já tive contato também com algumas questões com o Kabengele. Hoje eu digo que se eu estou aqui, é porque eu sou parte da história. Eu não sou o começo da história, né? Isso é importante a gente ressaltar também. E o quanto a gente está fazendo parte dessa história, dando um caminho, né? Dando um caminho que... O caminho deles não era este caminho com este recorte que a gente faz hoje. Isso é muito importante a gente colocar. Por quê? Porque as pessoas às vezes procuram a gente como se a gente tivesse um livro pronto, onde a gente vai abrir e vai achar todas as histórias, e a gente vai encontrar joias de crioula, e a gente vai ter um manual de como isso é feito. E o quanto a gente mergulha na história, e a gente tem que ficar revirando os livros e livros para remontar uma história que ela foi aniquilada. E no sentido de aniquilação, é que aqui a gente perdeu até os relatos de escravidão, tá? E eu vou colocar isso como um momento importante, e partindo para os Estados Unidos como um ponto de referência, de que as histórias, né, as narrativas das pessoas que estavam em condições de escravizadas, elas se mantiveram. Então, muito aqui a gente só encontra documentação ou nos relatos policiais ou em inventários, né? Os testamentos e os inventários, porque realmente a nossa história foi totalmente apagada, né? Então aí a questão da marginalização do corpo preto é tão grande que tudo era jogado para o lado policial, né? Qualquer questão que eles viessem questionar, né, dos fazeres e da manifestação preta social era através da polícia. Era colocado a polícia em jogo, né? Era a polícia que ia interferir nessa ação. Acho que é importante, né, meninas, a gente pensar, a gente fez toda uma caminhada, né, voltamos, enfim, para o continente africano, percebemos essas presenças negras africanas nesses fazeres de moda e tudo mais, e a gente pensa no pós-abolição, no dia seguinte, no dia 14, 15 de maio, o que acontece com essas pessoas, para onde que elas vão, né, o Brasil o governo não tem um projeto, né, de integração devida para essas pessoas na sociedade, então a gente tem uma série de outras consequências e coisas que vão acontecendo com essas pessoas, né, no pós. Pensando, acho que a Cíntia pode falar um pouco dos ofícios, né, dessa relação com esses fazeres manuais que são expertises negras, mas você também tem uma outra relação que são as leis, né, que vão inibir, proibir, coagir pessoas negras, entre elas a lei da vadiagem, né? É importante a gente falar bastante sobre essa lei da vadiagem, que ela vai dar início a
vários projetos que a gente tem hoje, ela vai perpetuar até hoje, inibindo alguns aspectos africanos que a gente tem. E quando a Cíntia for falar dos ofícios que estão correlacionados a isso, a gente consegue adentrar mais. Mas o quanto a gente também entende o quanto a gente faz recorte do gênero, voltando para o masculino também, que foram majoritariamente pessoas que perderam os seus ofícios e como isso se torna um ato violento a esses homens pretos. Lembrando que eles já tinham ofícios originais de quando eles vieram para o continente africano. Entendendo também como é que eles vão sofrer essas consequências, né? Uma vez que essa lei de vadiagem ela vai perpetuar até os dias atuais, eles vão perder a liberdade. A gente fala sobre liberdade. E é por isso também que as pessoas pretas não vão comemorar o dia 13, porque já haviam revoluções em andamento, já existiam revoltas, né? Então, quando a gente fala das revoltas dos alfaiates, a gente está fazendo esse recorte falando desses homens pretos, que foi encabeçada aí por 2 homens que eram alfaiates. A gente vai ter ourives, a gente vai ter sapateiros, né? E Sim. aí assim pode entrar um pouquinho nessa questão desses ofícios que eram pertencentes a esses homens e mulheres. A questão dos ofícios, né? Ele vem numa questão assim muito importante, tanto para as revoltas antes da abolição, né, quanto pós, né, que é o que conseguiu manter algumas dessas pessoas, né? Porque quando a gente pensa nessas revoltas, né, e nessa questão dessas pessoas que tinham esses ofícios, a maioria delas eram libertas já, né? Elas já tinham conseguido comprar a sua carta de apoio e estavam lutando pelos seus iguais, né? Então eles estavam nessa luta não só em benefício próprio, porque eles já não tinham mais que correr atrás dessa. Se a gente fosse levar para o lado individualista, né, eles não tinham mais que correr atrás dessa conquista. Só que manifestar de várias formas, né? A questão das revoltas, a questão dos programas, né? Porque as pessoas falam muitas coisas, mas esquecem questões importantes. A gente teve o Rebouças, o André Rebouças, ele queria propor, né? A questão da reforma agrária, a questão da educação, né? Para essas pessoas, para quando fossem libertas. Mas a gente teve toda uma negação dessas possibilidades. Essas pessoas foram jogadas à margem. Então, elas não tinham moradia, elas não tinham estudo, elas não tinham condições de trabalho, né? E quem manteve muita coisa foi esses ofícios. Então, quem tinha os seus ofícios que estava tentando manter ali a situação, que tinha ainda os ourives, que tinham uma questão de que quando muitos ofícios, principalmente ligados à moda, e aí a gente vem com as guilhas de alfaiate, a questão de sapateiro, né, que elas começaram a tomar um grande fluxo, onde começou a desesperar a sociedade elitista, porque eles tinham uma autonomia mercantil, né? Então, essa relação que eles tinham do seu próprio negócio deixava eles numa condição favorável e a sociedade numa questão de perigo, porque se eles tomassem, principalmente a questão do mercado de luxo, né? E aí por isso que os ofícios no Brasil eles caíram em uma questão de afastamento das pessoas pretas por conta disso, porque ele ia cair no mercado de luxo, ele ia ter uma autonomia ainda maior do que já estava tendo, né? E aí ia empregar muito mais essas pessoas pretas que estavam sendo libertas, né? No pós-abolição. A gente tem essas questões também que começaram a apavorar a branquitude, vamos dizer assim, e aí eles começaram a proibir essas casas de fazer. Eles começaram a mandar fechar
essas casas de ofício, né? Então, essas pessoas começaram a também perder os seus espaços de trabalho, né? E aí, quando vem a questão da lei da vadiagem, era essa questão, né? Os homens pretos que tinham esses ofícios, que estavam, e, às vezes, dentro das suas guildas, que as guildas eram os espaços de fazer desses ofícios, né? Era como se fossem os ateliês da época. Eles começaram a perder os seus espaços e aí ir para a rua. E esse ir para a rua em questão de ócio, para os governantes era assustador, porque eles tinham medo que eles se revoltassem, né? Então a gente tinha tido já questões de outros povos, a gente tinha a questão dos americanos, né, dos Estados Unidos, que já tinham tido revoltas, né, onde as pessoas pretas dominaram as ruas, foram atrás da sua liberdade, então eles tinham medo que isso acontecesse no Brasil. Então, devido a esse medo, eles começaram a podar a circulação de pessoas pretas na rua, né? Então, elas não podiam mais ter rodas de samba, elas não podiam mais ter a questão da capoeira, tudo isso era proibido por conta dessas leis, né? E aí era um jeito de podar esses homens de circularem também nas ruas, né? E acho que tem uma coisa interessante também da gente pensar, que esses homens, enfim, que estavam ligados, né, com esses ofícios, com esses fazeres, também estavam nesses espaços de criatividade, de candomblé, de capoeira, enfim. Então, a prisão, né, dessas pessoas, tirar essas pessoas de circulação também acaba minando até esse lugar criativo. Fazendo uma volta, porque a gente volta e vai, o tempo todo a gente vai... É o Sim, Sankofa. sim. Sankofa toda hora, a gente olha para trás e volta. Mas a gente falar Pensando de isso. africanidade, né, isso é uma história que ainda a gente tem que fazer muito resgate à nossa ancestralidade para a gente entender o presente e chegar no futuro, né? A questão do afrofuturismo, a questão do afropresentismo, é essa nossa conexão, né? De ir e voltar, né? Sim. Não é errado voltar atrás e pegar algo que a gente tem Sim, aceitado, sim, né? sim. Já diziam os arcanos, né? Pensar também que, ainda retrocedendo, acho que tem um lugar que a gente não falou também dessas mulheres costureiras, que muitas mulheres ainda no período de escravidão, elas eram contratadas para trabalharem para modistas, né? A gente tem uma tradição, principalmente no Rio de Janeiro, das casas de moda. Então, quem costurava ali, quem fazia muitas vezes, né, essa modelagem, fechava a roupa, eram essas mulheres negras. A gente encontra anúncios de jornal de compra e venda para essas mulheres, enfim, essas modistas, né, à procura dessa mão de obra. E aí a gente percebe, né, como desde sempre as pessoas negras estiveram envolvidas com o vestir do Brasil, né? Sim, 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 isso sim. fazendo. É muito bom você ter trago isso, porque a gente falou, e aí a gente volta nesse exercício de entender que quando eu comecei a falar, eu falei de um ofício que era majoritariamente masculino e africano. E como que a gente chega aqui e a gente tem um ofício que se torna feminino, Exatamente. né? Uma vez que esse homem ele é levado para essa força, que ele é levado, e como isso vai se desenvolver, né? Num princípio de quê? Num primeiro recorte, a gente tem esses homens e mulheres fiando, né, nas lavouras. Logo depois, a gente vai ter as mulheres um pouco mais as casas dos ofícios, né? Mas como Sim. que esse homem ele vai ensinar essa mulher? Ela vai passar então a ter um ofício que era majoritariamente masculino. Ela vai começar a exercer esse ofício dentro dos ofícios de casa, né? Porque principalmente a questão das que estavam dentro de alguma residência dos seus senhores, elas começam a desenvolver. E o quanto isso depois é levado para a indústria. Porque todo o tempo que a gente foi falando, eu esqueci de mencionar que como que é a história da indústria no Brasil?
A história da indústria ela é contada de uma certa forma que não conta as casas de fiar e nem as casas de tecer, que foram casas muito importantes e que dessas casas que se desenvolveram, né, as fábricas de costura e como eu sempre falo, essa estrutura foi pensada porque a gente vai ter planos de grandes indústrias no Maranhão, voltada para o jeans. A gente vai ter a lavagem do jeans no Brasil, ali naquele polo, no Pará. E como essas fábricas, depois, aí após a abolição, num período mais à frente, elas são descartadas. Né? Então, como que era num primeiro momento, isso é importante a gente dizer, essa mescla, né, entendendo todo o processo de democracia racial, esse processo do eugenismo, que foi importante e crucial no Brasil, para a gente entender o quanto também esses ofícios que eram não só africanos, mas também indígenas, eles não são entendidos, não são compreendidos por nós na atualidade. E por que isso se deu? Por que isso se deu? Então, aí retoma a perguntar por que então o lugar da moda quanto pessoa preta não é reivindicado? Por que a gente não se reivindica quanto pessoas criativas? Por que a gente não se reivindica como fazedores criativos e multitarefas e multicircular? Porque o pensamento, aí partindo, vou até colocar um contexto um pouco eurocêntrico, né? Que não seria o ideal, mas como é que essa filosofia africana que pensa circular se torna algo como direcionado? Então as pessoas pretas elas vão tentar sempre se encaixar em uma única tarefa, em uma única função. Entende que a gente tem planos de que a gente tinha as pessoas que estavam lá no espaço de plantar, germinar, colher, campo, né? do campo mesmo, e depois eles tinham a parte de fiar e tecer, né, e desenvolver isto, e como que isso depois, que é multitarefas, feito por várias pessoas, então ao mesmo tempo que eu poderia colher, eu poderia fiar, ao mesmo tempo que, enfim, como é que isso depois ele é aniquilado como você é uma coisa só? Qual é a sua profissão? O que é que você faz? Então a gente tira esse espaço da gente como multitarefas, a gente anula isso. Os homens não se entendem mais num campo da moda, eles não fazem mais parte desse campo, é um espaço que eles não se sentem à vontade. E aí depois a Cíntia pode falar um pouco, que é o campo dela mais profundamente, falar sobre como esses homens retomam e o quanto o movimento hip hop é importante para que esses homens voltem a executar os ofícios e ter uma importância de, poxa, eu gosto de me vestir dessa forma, né? A imposição do vestuário a estes corpos, porque e o quanto a gente vai entender a subjetividade de cada região do Brasil, né? Então, e como isso vai mudando, né? Então, os alacás que se manteram, então, falando de tecidos africanos, os alacás que se manteram dentro das culturas de resistência que é o candomblé, o modo de se vestir que existiram dentro das congadas, do maracatu e toda essa outra região. E como aqui no Sudeste a gente ficou com a questão do carnaval, do samba e de outras culturas, inclusive o candomblé, e quando o candomblé ele é diferente do candomblé dessas outras regiões, que são muito distintos, e como que essa religião, né, esse aspecto africano, essas matrizes africanas, elas são no sul, que é muito diferente, porque no sul você vai ter a batucada. A gente vai falar e como que isso vai se dar, porque isso não é comparado à questão do candomblé, como é que durante centenas, vamos pensar assim, existiu uma divindade africana no centro de um mercado, o Bará do Mercado, e isso não é mencionado, né, dentro da história, e como que a gente, aqui no Sudeste, também vai sofrer esses resquícios de achar que a região do Sul não tem pessoas pretas, não existiram pessoas pretas,
e anular mesmo a existência dessas pessoas. Então, o colonialismo faz a gente matar a subjetividade dos nossos próprios iguais e dos similares, porque a gente também parte para entender que talvez só os indígenas estão na parte noroeste, sabe? Então, Parte como, norte, né? então como isso é violento para quem está nessa condição da colonialidade e que como isso vai perpetuar ao longo do tempo. Você tocou num ponto muito, acho que muito importante e que me traz algumas memórias familiares, que é a questão desse vestir. Tanto feminino negro como masculino negro, né? Tenho na história da minha família, bom, pai, avô alfaiate, avó costureira de uma parte da família, mas o meu avô materno tinha uma relação com a roupa muito forte. Então ele é um homem que nasceu ali no comecinho da década de 1930. É um homem negro que conseguiu ascender socialmente, digamos assim, e ter alguma condição financeira e se preocupava muito com esse vestir. Minha mãe sempre conta que era uma coisa com sapato, assim, todos os sapatos muito luxuosos e sempre muito lustrosos. Então, a gente vai ter a relação da negação do sapato. Por isso que o sapato, eu acho que é muito louco a gente falar assim, na atualidade, tipo, os mais jovens falam assim, mas os homens só pensam em tênis. Mas é porque tinha a relação do não ter o sapato, a condição da não permissividade, das condições no qual as pessoas permaneciam descalço. E o que era ter um sapato, isso é muito importante se dizer. Não E aí a pode. Cíntia, exato, e por isso que eu falo que a Cíntia vai trazer muito a questão dos sapateiros, desse ofício, o quanto ele é importante e o quanto ele vai permanecer também dentro das periferias, porque é muito importante, a gente sempre fala sobre moda, mas que moda a gente está falando? Sim. Onde está acontecendo essa moda? Né? Essa moda africana, afrodiaspórica, afro-brasileira, onde ela acontece? Ela acontece aqui a todo tempo, nas periferias, nas quebradas, nos quilombos, né? Eu costumo dizer que a história da moda, se ela fosse narrada desde o começo, seria o seguinte: o algodão foi um ponto de liberdade, mas também um ponto da escravidão para uma pessoa africana. Porque ao mesmo tempo que ele desempenhou um papel fundamental, principalmente, e a gente remonta às antigas civilizações africanas, como em Núbia, que tinha já o desenvolvimento do algodão, e que isso é levado para a Índia, o quanto as pessoas não entendem a história da Índia, né? E aí o Dilpe vai falar sobre as pessoas que são os dravidianos, que estavam na Índia, e que como que era essa troca, a história da Indonésia, né? A presença africana na Ásia, e a gente vai ter vários intelectuais falando sobre isso. A gente vai ter Ivan Van Sertima falando sobre a presença dos africanos antes de Cristóvão Colombo, sobre a região em que a gente está localizado. A gente vai ter Runoko Rashid falando sobre a presença africana na Ásia. A gente vai ter Sheikh Anta Diop falando como esse berço foi importante, o quanto ele vai ser dissipado no mundo, né? E o quanto essas relações vão se dando. Quando eu volto e falo sobre, para mim é um dos mestres mesmo, que é o Dr. Henrique Cunha, ele tem uma frase que para mim, ela fez mudar a minha forma de pensar tudo, que ele num folheto, né, ele diz assim, eu não vou lembrar o ano exato, mas ele vai falar assim: a África é do outro lado da rua, nos basta ter coragem para atravessá-la. Uau. Então, que a gente quebrou tudo isso. Então, a capacidade de entender que é muito mais fácil a gente consumir moda nas grandes semanas de moda da Europa é muito mais fácil. É muito mais fácil falar para você assim: vamos pegar um avião, vamos para Paris, sendo que a distância e a forma com que a gente vai ter que se locomover é a mesma que a gente tem para ir para a África. A gente vai ter que chegar no aeroporto, a gente vai ter que entrar no aeroporto, a gente vai ter que pegar um avião. E por que o destino é a Europa e por que o destino não é a África? E por que a gente ainda entende a África como um país? Entende? Por que a gente não respeita a pluriversalidade africana e os seus desenvolvimentos,
sejam na África e seja aqui, Na diáspora, né? nas diásporas. E aí, quando eu falo sobre a questão do algodão ser um princípio libertador que coloca o africano à frente do desenvolvimento têxtil, do linho, que vem do Antigo Egito, que coloca ele à frente, que faz a produção têxtil, que faz a produção de estamparia, de tingimento natural. Então, as questões de sustentabilidade que a gente vê até hoje, que já eram implementadas no continente africano, os elementos terrestres que a gente utilizava, quanto africana falando, são retomados agora, mas que já estavam presentes há muito tempo. Então, e assim, várias perguntas. Que tecido africano? De onde vem o tecido? E aí, quando a gente volta, que a gente estava falando sobre as narrativas da escravidão e quanto elas são importantes para os Estados Unidos, para a base de muitos estudos, sejam em tecnologia, seja em ciência, seja em modas, qualquer uma das áreas correlacionadas, eles vão buscar esses relatos, né? E uma das coisas que a gente não tem, e a gente perdeu aqui, digo, falando de Brasil, a gente não perdeu, na verdade, eles ficaram muito dentro dos quilombos, é a relação do kilt. Em específico, hoje, na contemporaneidade, a gente tem os baefals, que vão costurar vários retalhos, né? Isso é importante porque a gente olha para cá e acha que isso é muito fora da curva, né? Muito sustentável fazer reaproveitamento de tecido. Mas, na história dos Estados Unidos, as rotas, que seriam as Underground Roads, elas foram tecidas. O kilt, eles eram colocados. Elas iam traçando as rotas da liberdade do povo através desses tecidos. Isso é importante, né? E acho que nessa narrativa dos Estados Unidos tem uma participação das mulheres importante também, né? Nessa tessitura, né? Dessas... Sim, porque a gente tinha lá, né? Claro, tinha as rotas, e aí esses tecidos, esses cobertores, né? Enfim, eles eram tecidos, eles eram espalhados nessa trajetória deles para essa liberdade. Aqui no Brasil, a gente tem muito disso dentro de algumas comunidades quilombolas. Por isso que eu falo, isso não saiu. Então, quando você pega e analisa a história da sua avó, falando, ai, a minha avó, ela costurava retalho, a minha avó fazia roupa de boneca, o meu avô tinha uma relação com o sapato. Como que era a relação do sapato com os homens na década de 70? Entende? A preocupação sempre de ter um sapato bem lustrado. E isso é importante a gente dizer. O sapato, Pode, né? pode. Pensando para os homens, né? Trazendo essa questão da família, se torna então um símbolo de liberdade, né? Então as pessoas que são escravizadas se tornam livres, libertas, né? Investem no sapato, isso permanece décadas e décadas até hoje, né? Você muito bem Sim. mencionou, né? A questão da periferia, dos tênis, né? Dessa relação toda. Acho que para as mulheres que, né, nessa transição dessa escravidão e desse pós-abolição falso, né, ainda, as mulheres costureiras também, muitas às vezes chefes de família, continuam seus ofícios, continuam costurando, né, acho que isso é importante para a gente perceber essa costura, esses saberes como uma forma de sustento, acho que a Cíntia falou disso também, né, e que isso permanece nas famílias pretas, né, quantas famílias pretas têm suas avós costureiras, né? A relação com a roupa sempre muito bem passada, engomada, né? As engomadeiras, as lavadeiras, que também fazem parte desse circuito de moda também, num lugar mais deixado à margem, porque né, não seria tão interessante assim. E perceber essas permanências negras na história da moda brasileira. Sendo mais ousada, pensar até histórias da moda, né? Porque são muitas e são diversas, e acho que a gente, enquanto população negra, tem esse protagonismo nessa história, e por isso que o nome Sim. dessa nossa roda de conversa é Moda Afro-Brasileira, 2 pontos, um legado não reivindicado, né? A gente colocou até um ponto de interrogação para perceber, então, chamar a atenção justamente para esse lugar da moda como sempre nossa, né? A presença africana muito importante para pensar moda no Brasil, e que agora no século XXI, né, pessoas como nós, enfim,
mexendo nesses estudos, nessas histórias todas que já nos foram contadas, que estão por aí, a gente vai trazendo isso pra gente, né? E vamos reivindicando isso. Falou, peraí, né? A partir da história desse estudo, a gente consegue perceber que, bom, essa moda brasileira é uma herança cultural e é nossa sim, né? Sim, o que você acha? E faz um levantamento com uma outra pergunta, né? Qual é a cor da moda Qual brasileira, é a né? cor da moda Porque a gente brasileira? vê que ela vem com todo esse aparato de eurocentricidade que nos exclui, não só em relação aos nossos corpos, quanto também dos nossos ofícios, né? Dos nossos saberes, né? Por que que as pessoas pretas foram negadas de estar na moda, de criadores de moda, né? E aí quando você fala na questão do ofício da costureira, que permanece, é porque eles precisavam de mão de obra. Então, quando chegou a industrialização, a gente precisava estar ali para produzir, né? Isso é muito louco, né? Por isso que a gente reivindica, né? A gente traz essa Sim, ideia de legado. Fala assim, gente, peraí, vamos estudar um pouquinho história para ver que, opa, né? Isso é nosso. E o que acontece isso, no para pós, né? entender, né? E o que a gente está fazendo aqui nesse pós-abolição, e o que é a República, né? As revoltas que também se mantiveram durante a República, é, as culturas, que é muito importante falar sobre as culturas de resistência, e que são sempre de muita identidade cultural africana, o processo de colonização, e aí a gente, no processo da República, a gente vai ter algumas questões voltadas para a desafricanização de elementos que são culturais, de povos que Sim, até não... mesmo da estética, né? Da estética mesmo, de quanto a gente precisa reivindicar isso e racializar, porque é um processo institucional. O pensar essa posição que hoje a gente tem do poder da fala, né? Quando a gente questiona essa identidade nacional e o que está por trás dessa identidade nacional, quando a gente verbaliza falando dessa moda brasileira, o que é a moda brasileira, como ela surge, qual é o papel importante, né? E os relatos de como isso vai se dar dentro do Sim, samba, que não é entendido, como que a moda ela vai fazer um intercâmbio com culturas importantes para a identidade, para a formação de identidade de pessoas não brancas, e o quanto ela vai usar apenas como referência. Ela não utiliza as pessoas, ela utiliza as referências, e como isso é um princípio da colonialidade, e como isso a gente tem reivindicado há muito tempo. Quando a gente fala de modas, é porque a gente pensa em tirar esse polo que foi centralizado, essa narrativa única de que é feito ali, feito desta forma, e que há um método de se fazer. Existem métodos de se fazer e formas de se expressar, né? de se expressar, sim. E quando a gente fala em questão de moda e corpo preto, né, a gente sempre tem essa ligação, não só do vestir, como também essa ligação com a musicalidade, né? Então, quando a Vanessa falou do samba, a gente tem a questão do samba, a gente tem a questão do funk, do hip hop, né? Tudo isso é uma manifestação não só cultural, mas também uma manifestação estética. Tudo isso acarreta uma manifestação estética, né? A gente pensa no afropresentismo, na questão de retomar a ancestralidade para entender o presente, e o afrofuturismo, e de tudo isso a gente junta para se entender o futuro, através das novas tecnologias, das velhas tecnologias, e essa questão dos ofícios e mecânicos e as tradicionalidades são tecnologias que a gente tem que resgatar, né? Quando a Cíntia falando de contemporaneidade, o que é o agora? O que acontece agora? Sim, A gente passou pelo movimento do hip hop, e o movimento do hip hop, ele foi importante para, mais uma vez, para falar sobre a humanidade de corpos, a existência de vidas. sim. E o quanto o movimento hip hop se tornou um aspecto do streetwear. O que é o streetwear? O que é a moda streetwear? Como isso é concebido pelo streetwear? De onde vem, De onde né? vem? Né? Se o De onde streetwear ele é vem. pensado na E rua, como que ela se rua? expressa, né? Porque as pessoas colocam a moda, né? A dita moda colocou ela nas passarelas,
mas só por questões estéticas, e apagou a sua real identidade, né? A sua real, o real posicionamento desse movimento, porque ele não é só uma questão estética, né? E como esses elementos acabam acontecendo. E aí, em decorrência disso, a gente teve outros movimentos, mas o que ganha hoje uma maior proporção é o funk. E por que que o funk ele é Sim. tão marginalizado como era o hip hop, o Samba. movimento do hip hop na década de 90, né? Então, Sim. quais são as suas particularidades? O que que eles também têm de similaridades, né? Será que é porque é feito majoritariamente por pessoas pretas que estão na periferia? Será por que esses meninos incomodam tanto? Por que esses Porque cabelos eles trazem, loiros né? incomodam tanto? Essa, Né? E que comercializa muito e tem uma relação de comércio muito forte, porque é eles que impulsionam o comércio, o desejo do consumo, porque eles estão vestindo e pertencendo e agregando a sua identidade ali, como era o hip hop. pensar nisso no contemporâneo, né, a gente entende que ele também está movimentando outros setores. Ele está movimentando a economia, ele está movimentando a questão dos novos empreendedores. Então, a cadeia de microempreendedores voltadas para esse público, ela está muito grande. E aí, por isso que ele causa revolta também, né? Então, eles Acaba não sendo estão uma só afronta, incomodando na questão literalmente. estética, na questão cultural, eles estão incomodando a sociedade como um todo, né? De vários campos. Eu fico muito pensando em, ó, indo e voltando de novo. Vocês estavam falando do samba. Gente, Heitor dos Prazeres nasceu em 1898, 10 anos depois da abolição, já no pós. Alfaiate, Sim, filho de costureira, que inclusive fazia roupas para o seu grupo de samba, enfim, né? Fez sim, sim. estampas para grandes empresas. Então, é tudo nosso, né, minha gente? Onde foi armazenado, né? É Isso é tudo muito nosso. importante. E aí a Cintia fala das musicalidades, o que era o samba, o que é o hip hop, o que é o funk, né? E aí a gente volta só pra gente fechar e entender por que que a gente não reivindica a moda, que é essa lei da vadiagem. Fazer moda é vadiagem, fazer música é Sim, vadiagem, fazer arte é sim. vadiagem. Isso parece que não, É, não cabe para pessoas negras, Não né? cabe, porque a gente tem medo sim, de ser condicionado à escravidão, que hoje a gente pode entender como as grandes penitenciárias. Então, é importante a gente pautar a importância e desse processo de desafricanização, a perca desses elementos originais, contudo, a manutenção deles em outros aspectos, né? E como que as costureiras ainda estão vivas e presentes dentro do sistema, né? O que hoje eu acho sim. engraçado também pensar economia criativa, se o que a gente está contando desde a história é uma economia Sim. criativa e circular, Sim, né? circular, né? E Que é como total África, né? Que é total. exatamente quando a gente fala Sim, de sim. mercado. E permanece, né, essa questão mercadológica do continente africano, né? Que é a economia circular. Exato. E o quanto também a gente vai tentar matar, exterminar isso, qualquer aspecto criativo que a gente tenha. Então a gente nunca. E até então reivindicaria a moda. Eu passo para as pessoas que estão nos assistindo começarem a reivindicar os legados que foram deixados. Não se permitir mais, não pensar quanto criativas. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de moda, a gente fala de criatividade. E Sim, entendendo que o processo colonialista é o princípio de matar as pessoas que são africanas, descendentes de africanas, indígenas e outros povos que sofreram processos de colonialismo, de que o que tem mais de importante seria o seu raciocínio, a sua forma de pensar e de se expressar. sim. Subjetividade. Se Exatamente. expressar. E, Sim, e, é a forma de resistir e existir, né? e a moda é o quê? E que está Expressão. o tempo inteiro em jogo, né? A gente sempre tem que estar em jogo essas duas coisas para a gente sobreviver. E aí por isso que eu acho que o lado criativo ele acaba ficando é, a gente coloca ele sempre em segundo plano. Tem várias pessoas que eu converso que são criadores de moda que eles não conseguem se entender quanto um design ou então uma questão de ser um estilista. Eles se colocam como um artesão, mas no artesão no sentido pejorativo que a sociedade colocou ele.
e não na questão de ser um artesão como algo importante para a evolução da sua criatividade, né? E como um saber, né? E aí eu falo mais, digo mais ainda. Fazendo de novo esse convite que a Van já fez, de todo mundo que está assistindo a gente, de revisitem as suas histórias. Faz parte da gente, então, questionar e convidar a todos que estão aqui para também retomarem as suas histórias, reivindicarem os seus legados, né, que foram perdidos, olhando para a história dos seus ancestrais, pai, mães e avós, né? E sempre questionar onde estão essas pessoas que fazem estas modas E essas histórias e essas todas. histórias, né? Sim. Exatamente. Acho que fica muito esse convite. Estudem, reivindiquem, olhem, porque as histórias estão aí, a gente só precisa trazer ela para cima. Agradecer muito o papo, meninas. Muito obrigada, Van, Cíntia. Muito obrigada, Eu que CCSP, por agradeço. esse convite, para a gente poder falar sobre moda, sobre arte, sobre história. Toda a programação do dia seguinte está incrível, então também acompanhem. E a gente se vê numa próxima. Obrigada.